Nós vivemos na era da informação, mas também na era da insatisfação e da felicidade. Você já parou para pensar porque numa época onde temos acesso a tantas informações, continuamos nos sentindo perdidos e até mesmo infelizes? Hoje eu quero te mostrar como o conhecimento pode nos conduzir à verdadeira alegria e como a sabedoria tem o poder de transformar verdadeiramente a nossa vida. Inicialmente, eu gostaria de te falar a diferença entre conhecimento e sabedoria. É uma diferença importante para se ter em mente, para que a gente consiga saber de fato qual é o lugar de cada um e a importância de cada um deles na nossa vida. O conhecimento é a ciência em seu sentido pleno. É a investigação da verdade que ilumina a mente e desperta o ser humano para a realidade. Aristóteles dizia que todo homem deseja por natureza conhecer. O conhecimento é a apropriação da realidade. É quando algo que antes era desconhecido se torna claro e integrado à nossa mente. Ele envolve informação, aprendizado, compreensão de fatos, teorias e experiências. Então, o conhecimento é tudo aquilo que a gente vai adquirir através de livros, através de documentários, através de experiências, através de conversas. É tudo aquilo que a gente vai adquirir através dessa nossa busca pela verdade. Já a sabedoria, ela é diferente do conhecimento. A sabedoria é a arte de viver à altura do conhecimento que se possui. Então, é como se fosse realmente o conhecimento na prática. É como se fosse a junção de várias fontes de conhecimento aplicados na prática. É a capacidade de discernir o que fazer, quando fazer e como fazer. Enquanto o conhecimento enche a nossa mente, a sabedoria ela molda o nosso coração e orienta as nossas escolhas. E aqui vai uma diferença clara sobre a diferença entre conhecimento e sabedoria, você nunca mais vai esquecer. O conhecimento é saber que o fogo queima. A sabedoria é não colocar a mão no fogo. Então, aí você consegue ter clareza de que, mesmo que você tenha um conhecimento sobre algo, se você não aplica aquele conhecimento, ele é inútil, porque ele vai te trazer más decisões e ele vai te trazer consequências ruins para a sua vida. Então, o conhecimento é informação adquirida. Já a sabedoria é o conhecimento aplicado com discernimento, na hora certa. Então, fica claro que quanto mais conhecimento nós tivermos em alguma área, maior é a chance de termos sabedoria naquela área. Por que maior é a chance? Porque, como falei anteriormente, o conhecimento por si só, ele não tem utilidade, a não ser que ele seja aplicado com discernimento. Então, quanto mais referências nós tivermos, mais conhecimento, mais repertório, mais nós teremos a chance de tomarmos decisões melhores na nossa vida. Então, por onde começar a construir esse repertório na nossa vida? Por onde começar a cultivar essas referências, a construir esse repertório que nos trarão mais sabedoria e, consequentemente, tomada de decisões mais sábias, escolhas mais acertadas, mais felicidade na nossa vida. E eu considero que eu percorri esse caminho até um pouco tarde demais na minha vida. Então eu gostaria de falar para vocês alguns sinais que você pode seguir para começar a construir o seu próprio repertório. O primeiro deles é onde estão as suas inseguranças. Então, quais áreas da sua vida, quais temas são temas profissionais, são temas de relacionamentos, são temas em relação à profundidade da sua fé, da sua vida espiritual. São nesses temas, nas suas dúvidas, nas suas curiosidades, nos seus questionamentos, onde você pode começar a construir os seus primeiros repertórios. Então, para se livrar realmente dessas inseguranças, dessas dúvidas que você tenha dentro de você. E esse repertório, ele nasce da junção de várias referências, não só apenas de um livro em específico. Eu lembro, como se fosse hoje, quando eu era adolescente, eu li um livro que o nome era A Mulher Virtuosa. E eu amava esse livro. Eu li esse livro umas 3, 4 vezes. Eu achava incrível, porque ele tinha vários ensinamentos que eu gostaria de levar e aplicar na minha vida.
mas na época eu não conseguia aplicar eles todos. Talvez também por uma falta de maturidade, pela idade, mas hoje eu vejo que os livros teóricos, eles também precisam ser atrelados a boas histórias. Eu já subestimei o poder de boas histórias, mas a partir do momento que eu comecei a ler realmente boas histórias, eu percebi o quanto elas podem nos gerar uma sabedoria tão grande através desse conhecimento da vida de um personagem. Para vocês terem noção, o quanto a história ela tem muito poder, foi feito um experimento com um piano e dois grupos de pessoas. O primeiro grupo foi ensinado a tocar piano com o próprio piano, com o piano físico ali, junto com eles. Já o segundo grupo foi ensinado a tocar o piano apenas mentalmente. Eles simulavam que eles estavam tocando esse piano mentalmente. O resultado surpreendente foi que, ao final desse experimento, os dois grupos tinham aprendido realmente a tocar o piano. Um com o piano físico e o outro com o piano mental. Isso demonstrou que o cérebro não consegue diferenciar a ação real de uma simulação mental. Ele registra alterações idênticas em ambos os casos. E aí esse experimento ele mostra como o nosso cérebro ele é moldado por experiências, inclusive por histórias que nós lemos. Quando a gente se envolve em uma narrativa bem escrita, o nosso cérebro ele não percebe a diferença entre a ficção e o real. E por isso a gente consegue chorar, rir ou até desenvolver uma inteligência emocional a partir disso. Tem aquela frase que diz que o inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. E é exatamente isso. O inteligente é aquela pessoa que tem o conhecimento, mas o sábio é aquele que aplica o conhecimento. E o conhecimento, muitas vezes, de histórias que ouviu, de livros que leu e aprendeu. Mas e então, como adquirir a verdadeira alegria através da sabedoria, através do conhecimento? A sabedoria é uma promessa divina. É uma forma que a gente pode ver a nossa vida com os olhos nas coisas certas, com as motivações certas, lidando com desafios de uma boa perspectiva. E eu não poderia falar aqui de sabedoria sem mencionar Salomão, que foi o homem considerado mais sábio que já existiu. É justamente dele que a gente aprende algumas lições muito valiosas no livro que ele escreveu em Provérbios. E um trecho desse livro que diz: Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais precioso do que pérolas, e tudo o que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas, paz. A sabedoria, ela traz paz ao nosso coração, porque ajusta o nosso coração à verdade. A gente não luta mais contra a realidade. A gente aprende a lidar com a realidade. A sabedoria traz alegria, porque nos dá discernimento para viver de modo significativo. A sabedoria traz segurança, porque guia as nossas decisões, longe da impulsividade e da autodestruição. A sabedoria traz esperança, porque nos mostra que a vida tem um propósito maior do que as circunstâncias que estamos vivendo agora. E como Salomão também nos lembra, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reconhecer e honrar a Deus é a base de toda a vida sábia, o alicerce sobre o qual podemos construir nossas escolhas e atitudes. A sabedoria é a ciência do plantar e do colher. Ela nos guia a semelhar aquilo que gera vida, e por isso seus frutos são paz, alegria e plenitude. Se essa reflexão falou com você, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com alguém que você gostaria que ouvisse essa mensagem. E se você gostou desse conteúdo, fica por aqui e até o próximo vídeo.